Olá, espero que tu esteja bem, pois eu estou. E hoje eu quero te mostrar como é que nós fazemos os redondos na dança do ventre. Nós temos, inicialmente, 3 redondos. O redondo pequeno, onde eu faço no meu eixo e não transfiro de fato um peso para cada perna. O redondo médio, onde eu já posso abrir as minhas pernas um pouquinho e sem transferir também total o peso para uma perna, eu vou fazendo o redondo. E também nós temos o redondo maior, onde eu abro um pouquinho as minhas pernas, saio um pouco do meu eixo e eu transfiro o meu peso para uma das pernas, enquanto eu realizo o redondo completo. Mas antes, eu quero que tu treine comigo um pouquinho de encaixe e desencaixe do quadril. E por que isso? Porque para fazermos o movimento do redondo pequeno, eu preciso ter uma noção do encaixe e desencaixe do meu quadril. E essa postura encaixada, ela serve para a maioria dos passos que nós usamos na dança do ventre, pois a postura da belly dancer é com o quadril encaixado, com o peito aberto e com os braços estendidos, tá bom? Então, encaixe e desencaixe. Eu vou encaixar trazendo o meu umbigo para dentro e desencaixar levando a minha coluna, levantando aqui meu cóccix um pouquinho para reto, né? Como se fosse reto. Então eu encaixo e desencaixo. Também posso contrair o meu glúteo e soltar o meu glúteo, tá? Encaixei e desencaixei, encaixei, desencaixei, encaixei, desencaixei. Simples assim. Depois de fazer esse movimento do encaixe ou desencaixe, eu também tenho que ter uma pequena noção de deslizamento do meu quadril. Então, o meu quadril é como se eu tivesse aqui um fiozinho e quando eu puxasse esse fiozinho, o meu quadril do lado desse fio, ele vai tentar se aproximar desse fio. Então, eu vou pegar um fiozinho e puxo. Depois eu pego e puxo. Eu tiro o meu quadril do eixo sem mover esse eixo aqui que está sustentando. Então, eu encaixo e desencaixo o meu quadril e eu tenho o deslize. Perfeito? Quando eu vou fazer esse movimento do redondo, eu também utilizo muito o auxílio das minhas pernas, ou melhor, dos meus joelhos. Então, quando eu estou fazendo o movimento, o meu joelho ele está alternando também. Beleza, até aqui tudo bem. Para fazer o movimento, eu preciso empinar o bumbum, então eu empino o bumbum. Quando eu empinei o bumbum, eu vou deslizar o meu bumbum para o lado, trazendo um pouquinho de peso para o lado direito, por exemplo. E aí eu vou encolher aqui na frente e deslizar aqui para trás, fazendo como se fosse um círculo no lugar. Simples assim. Eu quero que antes de eu passar qualquer outra técnica, que tu tente reproduzir esse movimento, fazendo um círculo, como se o teu quadril fosse o limite, que tu não saísse desse eixo, mas que tu fizesse uma volta completa. Então, uma volta completa para a esquerda e uma volta completa para a direita. Esse passo ele é o redondinho. Eu faço no meu lugar, sem tirar os calcanhares do chão, sem mover os meus pés. Então, agora que tu já tentou aí de casa, eu quero que tu tente comigo fazendo esse movimento. Eu sei que ele é o redondo, mas tu precisa ter na tua cabeça como se ele fosse um quadrado. O que é um quadrado? É frente, lado, trás, lado. Frente, lado, trás, lado. Frente, lado, trás, lado. Agora, com esse movimento de quadrado, eu vou arredondar as pontas desse quadrado. Então, eu vou levar para frente e para o lado, eu vou arredondar lá para trás e arredondar do lado e arredondar do outro. E assim eu tenho o movimento do redondo. É como se fosse um quadrado, que eu vou para frente, para o lado, para trás, para o outro. Mas arredondando essas pontas, beleza? E os meus joelhos também fazem um movimento, onde dão essa sustentação. O redondo médio, ele é um pouco mais simples, se formos pensar, pois eu posso abrir mais as minhas pernas e aí sim me posicionar com um quadrado para frente, para o lado, para trás, para o outro lado. E depois a mesma coisa, arredondando as pontas desse quadrado. Então eu vou para frente, para o lado, para trás, para o outro lado, para frente, mas de uma forma mais fluida.
esse é o redondo médio, onde eu saio um pouquinho do meu eixo, mas não totalmente. Já o redondo maior, ele também é muito mais simples, pois eu posso abrir mais as minhas pernas, eu vou sair mais do meu eixo e eu vou, de fato, transferir o peso para cada perna, dependendo dos lados que eu estiver. Então, eu vou para frente, eu jogo o meu quadril para frente, vou para o lado, então transfiro o peso lá para trás, eu alongo bem as minhas pernas e trago para o outro lado, transferindo o peso. Jogo para frente, para trás, para o lado e deixo ele arredondado. Com isso, eu posso utilizar as minhas mãos para fazer o movimento ficar mais belly dancer. E depois, também baixando a minha cabeça. Tá bom? Tenta aí, repete esse vídeo quantas vezes for necessário e me avisa qualquer dúvida que eu possa te ajudar. Um beijo e ótimo treino para ti.